Sexualidade é importante na vida de cada pessoa. Ela faz parte da personalidade do indivíduo. Sexualidade é muito mais do que o ato sexual propriamente dito. O coito, ela não se limita à presença de orgasmo, é muito mais do que isso. No ser estar completo, eles têm que estar com uma sexualidade adequada, não estar apresentando algum grau de disfunção sexual. Muitas vezes os casais perguntam o que é normal em termos de relação sexual para o casal. Evidentemente, quando ele namora, ou então logo depois do casamento, o índice, o número de relações sexuais por mês, ele vai ser muito maior do que um casal que está junto há 5, 10, 15, 20 ou 30 anos. Então, se a gente for ver o perfil do brasileiro, o que é o saudável ou o normal é uma palavra difícil de usar, mas o comum, seria em média 2, 3 vezes por semana. Claro que com a maior faixa etária essa frequência vai diminuindo. E essas relações duram de 3 a 4 minutos. E muitas vêm aqui achando que se elas não estão bem ou se elas não têm orgasmo, parte da responsabilidade seria do parceiro. Eu acho que o parceiro ele pode auxiliar, mas a responsabilidade de ir à luta é delas. O homem, ele acha que falhar é ter uma disfunção erétil, quando na verdade a disfunção erétil, o conceito de disfunção erétil é quando o homem ele não consegue ter uma ereção que leve a uma penetração em mais de 50% das vezes que ele está tentando ter um relacionamento com a sua companheira. Podem estar relacionados a problemas de hábitos de vida, a problemas psicológicos, problemas sociais, problemas de doenças neurológicas, doenças vasculares, doenças cardíacas, efeitos colaterais de medicações em uso contínuo, causas hormonais, obesidade e problemas cirúrgicos. Um diagnóstico de câncer de próstata muitas vezes faz com que o paciente tenha uma cirurgia e mesmo radioterapia, quando se tem tumores bem localizados, pode-se usar radioterapia para tratar esses cânceres de próstata. Muitas vezes, com o passar do tempo, pode sim também levar à disfunção erétil por uma fibrose produzida pelo tratamento radioterápico. Mas existe tratamento. Caso não se consiga reverter com medicamentos, se consegue reverter com medicamentos orais, se consegue reverter com medicamentos injetáveis no corpo cavernoso do pênis. Caso não se consiga bons resultados, existem próteses penianas. Você pode ter uma causa psicossomática associada com uma causa orgânica. Ainda hoje a maior causa de disfunção erétil é a diabetes mellitus, dentro das causas orgânicas. A gente sabe que esses antidepressivos utilizados hoje, por exemplo, os inibidores de recaptação, eles têm 30% a 40% dos pacientes que tomam essas medicações, que podem ser excelentes para tratar uma depressão, mas podem influenciar na libido grosseiramente, assim. Todos os fármacos antidepressivos, anabolizantes e a própria atividade física excessiva pode levar a alterações hormonais, alterando a fase da resposta do ciclo sexual. O álcool e o tabagismo, eles interferem na vascularização peniana, em problemas cardíacos em geral, mas também na vascularização peniana, com certeza ocasionando disfunção erétil. Quando a gente pega a história da disfunção erétil, a gente vê que os números nos últimos anos vêm aumentando, não porque não existia, mas porque o homem não procurava ajuda porque ele tinha medo de falar para os amigos que estava falhando, e muitas vezes há uma confusão muito grande na disfunção erétil. E aí começam os grandes problemas, superindicação de alguns tipos de procedimentos cirúrgicos, pacientes jovens colocando prótese, e isso vai refletir lá no futuro. Todo homem, após os 40 anos de idade, vai ter uma diminuição na produção hormonal. Quando é que a gente pensa em investigar um homem que está com dificuldade de ereção peniana, e quando é que a gente pensa que talvez seja hormonal isso? Todo homem que tem uma diminuição da ereção, da qualidade da ereção peniana, depois dos 40 anos, a gente acaba investigando do ponto de vista hormonal. Mas isso muitas vezes não vem sozinho. Esse homem pode ter irritabilidade, fraqueza, desânimo, falta de concentração, diminuição da vontade de ter relação sexual. Tudo isso está relacionado muitas vezes com uma diminuição da produção hormonal. Isso também pode ser depressão. Isso também pode ser uma diminuição dos valores de hormônio da tireoide. E os estudos mostram que hoje a terapia sexual está se mostrando um bom
aliado no tratamento da disfunção erétil, porque querendo ou não, geralmente você tem uma associação psicogênica associada, porque o homem ele se estigmatiza e acha que daí nada vai dar certo. E claro, não adianta nada você tratar sem tratar a causa disso. Então, se o paciente é diabético, ele tem que tomar controle da diabetes. Se ele está com a pressão alterada, ele tem que estar com o cardiologista acompanhando para ter um controle da pressão. Se ele está com algum distúrbio hormonal, tem que se corrigir esse distúrbio hormonal. Em 1998, surgiu o primeiro medicamento realmente que trouxe um grande resultado em termos de medicamento para ereção, que foi o Viagra. A grande verdade é que hoje existem milhares de medicamentos que vão produzir uma ereção peniana de melhor qualidade. O grande problema que nós temos visto é que cada vez mais homens acabam utilizando esses medicamentos e muitas vezes em idades jovens, 20, 25, 30 anos, 35 anos, sem necessidade. Só que o grande problema está no quê? Toda medicação ela vai criando uma resistência, o organismo ele vai tendo resistência. E pode ser que quando esse paciente venha precisar, ele não tenha mais o efeito que ele teria por um uso prolongado. Numa dessas o homem entra naquela questão assim, quando não usa, não tem uma ereção tanto quanto com o remédio, né? E aí então isso sim pode causar um bloqueio. Bom, então eu só vou ter um desempenho bom quando eu tomo o remédio. E isso sim pode causar uma dependência. É o medo que esse homem tem de falhar, e o homem sempre falhou, em toda a vida sempre aconteceu esse fenômeno, e pode falhar, pode ter dificuldade de ter ereção peniana, isso é normal, não é errado. E existem os riscos também da própria medicação. Ela é uma medicação que o paciente pode ter priapismo, que é quando a ereção não se desfaz, e isso pode gerar aí sim uma disfunção erétil. A gente não fala daquele homem com 70 anos, 60 anos que tem dificuldade, tem um pênis já que não tem uma qualidade tão boa e que começou a utilizar esses medicamentos, que agora ele tem uma ereção de boa qualidade. Mas o que nós muitas vezes condenamos e comentamos sobre isso é aquele paciente mais jovem que não tem problema e que realmente ele usa para que ele se sinta mais tranquilo. Lá no futuro a gente não sabe o que vai acontecer, ninguém sabe, ninguém vai poder dizer o que pode acontecer ou não. A verdade é que talvez, como qualquer medicamento, o uso excessivo talvez vá trazer um dano, a gente não sabe ainda. Mas a verdade é que virou um fenômeno mundial esses medicamentos e eles realmente trazem uma melhora muito grande em termos de qualidade de ereção peniana. Um impacto assim de uma medicação assim para a mulher ainda não existe. Então a gente tem isso e muitas coisas para melhorar ainda nessa área, nessa ciência que é a sexologia.